Seja bem-vindo a Debastiani Nunes. Enquanto aguardo seu atendimento, quero que você conheça um pouco mais da nossa estrutura e de como cuidamos dos nossos pacientes. Acreditamos que cuidar do seu sorriso vai muito além dos dentes. É devolver confiança, autoestima e qualidade de vida para os pacientes. Pensamos em cada detalhe para oferecer conforto, tecnologia e segurança durante todo o tratamento. Todos os dias temos a oportunidade de transformar sorrisos e mudar histórias. É uma história longa. Então eu tinha mais ou menos, acho que uns 11, 12 anos, quando o dentista naquela época era o dentista dos colonos ainda, né? E eles não obturavam dente naquela época. Eu tô com 72, há 60 anos atrás, né? Eles já iam arrancando. Então, logo de cara, eles arrancaram os da frente. Então, desde os 12 anos, eu usava ponte, né? E eu usava ponte conforme foi estragando, tá? Foi tirando. Então, eu usava ponte. Em cima eu tinha só 3 dentes, embaixo eu tinha quase todos. Mas eu tirei para fazer o protocolo os dois juntos, senão ia ficar feio. Em cima bonito e embaixo, né? E mais ou menos isso, assim, então. E começou assim quebrar. Chegou num momento que não teve mais como eu arrumar aquele dente que segurava a ponte, porque tem o dente que segura, os dentes que seguram a ponte, né? E esses dentes eu comecei a perder. E daí ficou complicado. Assim, ó, o Dr. João Israel, que eu amo de paixão, né? Meu dentista favorito. E daí quando eu vim pra cá, né, que eu tive problema justamente nesse dente que eu falei que estragava sempre que segurava a ponte, me indicaram a clínica e eu vim aqui e daí fiz uma ponte, porque eu não quis fazer protocolo, não quis fazer essas coisas. Eu digo, não quero. Né? Ela e o Dr. João, daí quando quebrou, não tinha mais o que fazer com aquele, não tinha o que fazer aquele dente, não tinha como, né? E na hora não passou de botar tipo só o implante nesse dente, né? Daí eles se ofereceram e a doutora Clara, com aquele jeitinho dela todo, né? E o Dr. João também me convenceram a fazer o protocolo em cima. Daí quando eu fui fazer o protocolo, ia fazer o protocolo, eu digo assim, mas daí os dentes de baixo estavam meio feios, né? Aí eu disse assim, vai ficar muito estranho, assim, os dentes de cima aparelhinho, bonito, branquinho, tudo, e os de baixo todo reformado, todo retalhado, né? Assim, todo com massa e coisa. Daí eu disse, vai ficar feio. Aí eu resolvi fazer o protocolo de baixo também. E ótimo, ele também, uma pessoa maravilhosa, assim, bem querida, né? E depois, assim, o suporte do Dr. João. Toda a caminhada foi o suporte do Dr. João, que foi uma pessoa assim incrível, né? Se tornou até assim uma pessoa bem querida, assim, quase um amigo, digamos assim, né? Ótimo. Quanto à recuperação, assim, não teve problema nenhum. Só o de baixo, que foram mais dentes, né? Que teve problema, assim, foi mais demorado também para parar de sangrar e, né, levou um pouco mais de tempo, mas foi tranquilo, sim, bem tranquilo. E assim, ó, o carinho, nessa parte que tu quer saber, a recepção, sabe, todo mundo assim, ó, o pessoal, toda a equipe
toda a equipe da clínica são assim maravilhosos. A Lisiane é uma pessoa incrível, sabe? A Joyce, todo o pessoal, assim, o Pedro, um amor, né? Que eu vou dizer, a coisa mais querida, né? Então, assim, ó, todos, assim, o atendimento, o acolhimento foi muito, assim, ó, que me impulsionou também, assim, ó, a fazer, a ter essa mudança, né? Porque o acolhimento, assim, incrível. Não tem o que dizer, assim, de nenhum funcionário, de nenhum momento, assim, de falar alguma coisa, assim, que fosse desabonar, sabe? Muito pelo contrário, só elogios. Olha, eu não sei, não é muito barato, mas também não é uma coisa impossível, né? Eu acho assim, ó, com relação à parte financeira, assim, foi bem tranquilo, foi parcelado, bem dentro do como é que eu vou dizer assim, ó, eu fiz a proposta, né? Eu fiz a proposta e daí aceitaram. Sim, sabe, não teve assim, ó, eu disse, olha, eu posso dar tanto de entrada, não precisava da entrada, se quisesse também, não quisesse, não tivesse. Mas como eu já queria, vamos dizer, uma prestação mais baixa, né? Porque às vezes a gente, a prestação é mais tempo, né? É mais tempo e daí tu tem, às vezes a gente não sabe como é que é o futuro. Então eu preferi dar uma entrada e depois o resto fazer em prestações mais baixas, né? Então, assim, ó, eu tirei uma foto minha de anterior, né? Que é onde eu tava sorrindo e gostava daquele meu sorriso. E daí eu cheguei e disse pro Dr. João, eu quero esse sorriso aqui. E ele fez esse sorriso aqui. Não, e ficou muito natural, realmente. A cor, assim, dele, né? Ficou assim, ó, bem tranquilo. Eu peguei umas quantas fotos antigas, assim, e disse, é essa aqui. Cheguei de Dr. João, é essa aqui que eu quero. Só sorriso. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha pra sorrir. Não tem mais. Primeiro as pessoas achavam, eu tampava a boca, eu tinha vergonha, né? Porque, sei lá. Mas agora não, agora eu solto a gargalhada onde quer que eu esteja. Sorriso, tinha vergonha de abrir a boca pros outros. Eu não gostava de sorrir pra ninguém. Segurança que eu vim várias vezes aqui. Eu vim fazer orçamento, nunca fui no outro, sempre aqui. Aí eu digo, pronto, não é pra mim, é muito caro. É um dia que eu nunca mais me esqueço, a doutora Milene mandou mensagem pra mim vir aqui pra nós conversar. Aí eu cheguei e ela fez tudo pra me favorecer, pra mim poder. Nunca mais me esqueço assim, nem dela. Se eu puder recomendar ela, eu recomendo pra quem quiser. Porque daí ela que me incentivou, ela que me facilitou, ela me fez da melhor forma que eu pudesse fazer. Me tranquilizou e eu digo, quer saber? Vou fazer. Fiz. Aí veio o pânico de fazer a cirurgia, mas deu tudo certo. Tanto que eu tô aqui hoje. Eu cheguei em casa tudo tranquila, só que depois inchou um pouco, né? Tudo normal, né? Mas eu, depois do terceiro dia, já fui trabalhar. No terceiro dia eu já trabalhei. Fiquei 3 dias em casa, depois eu já fui trabalhar. Eu fiquei um pouco roxa, porque onde daí eu pedi pra... A minha filha mandou mensagem pro Dr. Francisco, que foi ele que me operou, que fez, né? Aí eu mandei, a minha filha mandou mensagem e disse pra ele que eu tava inchada e tava muito roxo. Daí ele me deu mais 2 dias. Daí eu fiquei, na verdade, então a semana toda, que eu fiz tipo segunda e voltei na outra segunda, o meu trabalho. Mas na verdade era 3 dias eu já tava, né, só por causa do roxo. Mas por quê? Porque ele tirou os caninos e os caninos tava com muita raiz, tá muito saudáveis, né? Não tem uma queixa, só agradecer. Só, sinceramente, só agradecimento. Com tudo, com a Lígia lá na frente, com as gurias, lá com todo mundo. Quem me atendeu, o Dr. João, 2 Dr. João, um até passou por mim agora no corredor, também me atendeu. Um outro que eu fiz bastante tratamento de canal também com eles. Eu fiz tratamento de canal, fiz restauração. Vem, faça, porque a realização é plena depois. Tudo, a gente tem uma preocupação. Ai, meu Deus, o que vai ser? Como é que eu vou passar? Não, minha filha, o atendimento deles, vocês aqui, ó,
muito especial, assim, ó, tu é acolhido do começo ao fim. Eles te passam confiança, tudo. Porque no dia que eu vim fazer a cirurgia, eu tava muito nervosa. Me subiu a pressão, eu disse, meu Deus, um troço que eu nunca fiz na minha vida. Guri, depois que eu saí, eu disse, meu Deus, pra que tudo isso? Pra que fazer tudo isso? Se foi tudo tão, deu tudo tão certo. Né? Então, olha, assim, ó, quem tiver com vontade, faça. Faça, não pense duas vezes. Conheci através da minha mãe, que ela veio fazer um protocolo e saiu muito satisfeita, gostou bastante do atendimento. Daí, como eu também estava precisando de fazer um implante, então eu vim na clínica, né? Fiz uma excelente avaliação, muito satisfatória, e daí a gente começou a fazer o tratamento. Foi muito tranquilo. O doutor que retirou o dente, super atencioso, foi rápido, só a dorzinha ali nos primeiros dias e depois a recuperação fluiu. E aí no decorrer de todo o processo cicatrizou muito bem, até deu para pôr o implante na boa. Está perfeito, tá tudo bem. Não sinto nada, não dói nada, como faz parte, como se fosse um dente mesmo meu. E mastiga direitinho tudo, a vida normal que segue, tá excelente mesmo. É por causa que estava quebrado o meu dente e precisava ser retirado. Não tinha conserto mais nenhum, não adiantava fazer mais nada, era só tirar e colocar um implante mesmo. Daí não tinha saída, eu tive que ir fazer o tratamento. E fui muito bem assistida. E sempre que eu precisei retornar, eu pude vir e era atendida na hora. Sempre. Não ficava esperando, não. Eu tinha o maior medo de arrancar o dente. Muito medo da dor, né? De arrancar, e como eu tinha dito, a minha mãe fez o procedimento e me indicou o doutor, e daí foi eu mesmo que fez nela, que daí também me tratou, tirou meu dente. Amei, muito bom, foi rapidinho, mas super, entrou e saiu, tirou e cicatrizou bem, foi, né, correu tudo bem. Tomando os medicamentos certinho que ele receitou. Eu tive 2 dias de atestado médico, que fiquei em casa por recuperação. E também o meu marido também colocou um implante aqui. Além da minha mãe, o meu marido também fez com esse mesmo doutor que ele também tirou o dente. Em 2024 eu já estava, né, pesquisando sobre as clínicas, né? E aí eu acabei vindo porque eu fiz uma pesquisa sobre a clínica pelo tempo em que ela trabalha já com essa parte dos dentes em geral durante mais de 25 anos. Então eu não procurava apenas preço, eu procurava qualidade, né, no serviço. Hoje eu vim, gostei, fiz minhas facetas em 2024 e já retornei outras vezes para fazer manutenção. O atendimento sempre é excelente, né? As meninas bem dedicadas, né? Sempre retornam perguntando se contou alguma coisa, como é que foi. E da minha parte, perfeito. O meu medo era pegar qualquer clínica, né? Aí como a Debastini já tem um nome, né? De anos, aí eu não tive esse aí, não, nem um pouco. Os detalhes, né? Não é uma clínica que tu vai chegar e tá fazendo na manhã, né? É os detalhes. A médica me atendeu muito bem, ela cuidou cada metal do dente, a forma que eu queria, a cor que eu queria algo mais natural, não tão branco, então foi exatamente esses detalhes. Muito melhor, né? A autoestima lá em cima. Com certeza que nem meus dentes, eles eram alinhados, porém eles eram mais curtinhos. Aí eu pedi pra doutora para aumentar 1 milímetro deles, então o sorriso mudou totalmente. E sempre recebo elogios também.
As pessoas só sabem que eu tenho faceta porque eu falo. Se ela, achei que era teu dente natural. Já falei para algumas pessoas, né? Eu indiquei aqui a clínica, que foi maravilhoso o atendimento e a qualidade do serviço. Os produtos utilizados também muito bons. Eu não tive nenhum problema nesses 2 anos. Eu sei de outras pessoas que fizeram outras clínicas, né? E já caiu a faceta, já danificou. E aqui eu não tive nenhum problema. Além da manutenção normal, né? Das facetas, e eu faço ainda uma vez por ano. Isso eu podia fazer mais vezes, né? E nunca tive nenhum problema.